Uma polêmica tomou conta do Brasil depois que um juiz em Brasília autorizou tratamento para, entre aspas, a cura gay. Um absurdo aos olhos da maioria de nós. Afinal de contas, desde os anos 90, a Organização Mundial de Saúde trata o assunto como uma orientação sexual e não como uma doença. Mas isso reacendeu essa polêmica. Parece que nós voltamos 27 anos atrás aqui no Brasil, depois dessa decisão. Gorete Santos é quem tem os detalhes para nós e fala a respeito deste assunto direto do Conselho Regional de Psicologia. Gorete Santos. Pois é, Joelson, muita polêmica, muita indignação, muita preocupação também com os efeitos de uma resolução como essa, nessa possibilidade que se dá, então, aos psicólogos de tratar, digamos assim, transformar o homossexual em heterossexual, contrariando uma própria resolução do Conselho Federal de Psicologia, como você bem mencionou. Nós acompanhamos hoje pela manhã uma reunião aqui no Conselho. O Conselho Regional de Psicologia começa a se mobilizar contrária a essa decisão judicial e tem o apoio também de várias instituições que já programam uma série de ações para tentar frear essa decisão. Vamos acompanhar. Hoje a advogada Carmen fortalece a luta contra o preconceito, mas durante muito tempo sentiu os efeitos da discriminação de quem não respeita os homossexuais. O fato de ser excluído no momento em que você quer estar incluído, no momento que você quer estar no meio de todo mundo, ele provoca ranhuras muito profundas, né? A depressão, né, pensamento suicida, alguns distúrbios de sono, distúrbios alimentares. O importante é viver esse amor sem medo e sem culpa. História semelhante à de milhares de brasileiros. Intolerância e homofobia com consequências trágicas contra LGBTs. Só este ano, pelo menos 127 travestis e transexuais foram mortos no Brasil. Em Teresina, até junho, a Delegacia de Direitos Humanos recebeu 25 denúncias de crimes contra LGBTs. Há agora um temor dos efeitos que podem ser provocados pela decisão do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, do Distrito Federal, que concedeu uma liminar dando a possibilidade de psicólogos de fazer terapia de reversão sexual, um tratamento proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde a década de 90, reforçando um posicionamento da Organização Mundial de Saúde, que não considera a homossexualidade como uma patologia, e sim como uma variação da sexualidade humana. A decisão atende a uma ação de um grupo de profissionais evangélicos. Em Teresina, o Conselho Regional de Psicologia já se mobiliza para reforçar o apoio à derrubada da liminar. Posição que ganha força com entidades LGBTs, Conselho Regional de Serviço Social e com a Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, no Piauí. Nós, da OAB, possamos entrar como amicus curiae, como amiga da Corte, apoiando aí o Conselho Federal de Psicologia, na defesa também dos direitos, da população LGBT como um todo, já que aí desde 1990 a homossexualidade não é mais considerada uma patologia segundo a Organização Mundial de Saúde. Uma liminar dessa natureza, ela legitima a violência contra a LGBT e estimula, inclusive, aquelas pessoas que ainda estão que são intolerantes e que estão ainda mais tímidos a praticar a violência contra a população LGBT. Durante a reunião foram traçadas várias ações de mobilização, entre elas uma manifestação na Avenida Frei Serafim, marcada para a próxima segunda-feira, e uma audiência pública também na próxima semana, além de campanhas que combatam o preconceito e valorize a liberdade e o amor. O amor fala todas as línguas, então se o amor fala todas as línguas, o amor cura. O amor nos leva à compreensão de que não devemos ter medo, não devemos ter receio de expressar toda e qualquer expressão. Então nós combatemos o preconceito. Nós assistentes sociais, eu também como LGBT, defendo que nós possamos ir na rua, levantar a bandeira e defender cada vez mais a expressão de quem somos, o que nós somos. Amar nunca é demais, agora o preconceito sim.
Eles colocavam, inclusive, viu, Joelson, que o que precisa de tratamento no momento é a homofobia, né? E não a liberdade, o amor entre os iguais. A gente continua falando sobre esse assunto agora com o vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, José Augusto, está aqui ao meu lado, e traz mais informações para a gente sobre a posição do Conselho, né? Inclusive sobre as possibilidades, os efeitos, os riscos que uma liminar como essa pode tirar para quem procura tratamento na psicologia, né? E de repente também a própria visão que muita gente tem hoje acerca da homossexualidade. Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Jornal do Piauí. É com indignação, né, que todos recebemos essa movimentação da Justiça do Distrito Federal desde a semana passada, né? A liminar saiu no dia 15 e desde então o Conselho Regional de Psicologia, junto com o Conselho Federal, né, através do que a gente chama de Sistema Conselhos, tentamos nos unir nessa empreitada, nessa caminhada, mais uma vez em defesa dos direitos da comunidade LGBT e também da sociedade em geral, né, porque é no mínimo um retrocesso se discutir em 2017 a volta da homossexualidade como doença, né? É um absurdo, né? Diante de toda essa mobilização, a gente já viu aqui uma série de ações, né, que está sendo programada, inclusive aqui em Teresina. Há medidas mais enérgicas também sendo adotadas pelo Conselho Regional de Psicologia, exemplo também do Conselho Federal. Sim, a gente tenta de toda maneira trabalhar no sentido de englobar todas as vertentes. Hoje pela manhã, como já foi visto aí nas imagens, a Comissão de Direitos Humanos, CDH, do Conselho Regional de Psicologia, se reuniu com várias entidades LGBTs para corroborar ações, dentre elas a manifestação na Frei Serafim, né, a audiência pública. Em Brasília temos o nosso presidente Eduardo Moita compondo com outras entidades apoio à defesa da resolução 01/99, inclusive aqui agradecer pessoalmente também como advogado e como psicólogo, agradecer o apoio da OAB, secção Piauí, na pessoa do presidente Chico Lucas, que prontamente nos atendeu ontem, atendeu o convite do nosso presidente para compor essa defesa da resolução 01/99, entrou em contrato com o presidente Cláudio Lamarck, do Conselho Federal da OAB, e o Conselho Federal da OAB recebeu o presidente do CRP 21, Eduardo Moita, e a vice-presidente do Conselho Federal, Ana Sandra, e declarou total apoio em defesa da resolução 01/99, né? Aqui temos nos mobilizado nessa divulgação, nessa luta, e inclusive deixar para o público essa situação clara, né? Como já foi dito, foi um grupo de psicólogos, né, de uma vertente político-religiosa que entrou com essa ação no Distrito Federal, e desde lá a gente começa a tentar responder essas ações dizendo que esse grupo não representa a maioria dos psicólogos do país. Veja, mesmo que um grupo de psicólogos tenha entrado com esse tipo de ação, é livre o acesso à justiça a qualquer cidadão, o que não quer dizer que seja obrigado a justiça a aceitar um retrocesso como o excelentíssimo senhor juiz Valdemar Carvalho autorizou. Ele não revogou a resolução 01/99, ele colocou a interpretação dele para que esse tratamento fosse autorizado. Aliás, inclusive, Gorete, Joelson e todos que estão nos assistindo, no estudo com outros companheiros ao redor do Brasil e recebendo mensagens pelas redes sociais, na data de ontem, foi percebido, através de um advogado LGBT, um colega de Santa Catarina, que o excelentíssimo senhor juiz Valdemar Carvalho errou na hora de colocar como coisa julgada, quem entende um pouco de direito, ao colocar a liminar, ao colocar a sua decisão no final do seu texto, ele colocou a resolução 01/90. Atenção para esse número. A resolução que trata da homoafetividade é a 01/99. O que o excelentíssimo senhor juiz fez foi tirar a isenção que o Conselho Federal tinha dado aos psicólogos com mais de 65 anos de não pagar a anuidade do Conselho. Ou seja, um vício material gravíssimo foi encontrado por nós nessa liminar que foi colocada no dia 15. Além de obscuridade, de preconceito, de discriminação, de várias outras situações que foram colocadas com esse retrocesso, que mais uma vez o Conselho Regional de Psicologia do Piauí, junto com o Conselho Federal, o Sistema Conselhos, combate e nunca vai deixar de combater, porque a gente não pode falar de cura onde não existe doença. Não há um retrocesso, né? Um erro que com certeza vai favorecer, então, essa luta aí contra essa decisão dele. Eu quero agradecer, então, o vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, José Augusto, trazendo esses esclarecimentos para a gente. Joelson.